Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O conceito de sustentabilidade está ligado à capacidade das empresas de introduzir no seu sistema produtivo a concepção dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Partindo deste princípio, muitos resíduos cujo destino final era o lixo, hoje são utilizados como valiosas matérias-primas em processos produtivos caracterizados como sustentáveis. O Viver Sustentável de hoje vai mostrar novos usos para resíduos de produtos agrícolas. Vamos saber como o bagaço de cana-de-açúcar e a casca de banana podem ser utilizados na despoluição da água. Vamos descobrir como a casca de coco também está ampliando a sua utilização na indústria. Vamos ver como os resíduos de frango podem gerar energia elétrica. Vamos descobrir como bactérias podem produzir biodiesel. Vamos saber como a música popular brasileira e as artes podem contribuir para ampliar a consciência ambiental. Um engenheiro ambiental descobriu que o bagaço da cana-de-açúcar pode eliminar os corantes de águas contaminadas por processos industriais. A descoberta partiu de um estudo de mestrado de ecologia na Universidade Santa Cecília, em Santos, e já está em processo de patenteamento. Durante uma visita a uma usina de açúcar, o consultor ambiental Antônio Iris Maza observou que uma parte de resíduos eram jogados em aterros sanitários como se fossem lixo. A partir dessa observação, quis encontrar uma forma de utilizar aquele material. Nas primeiras experiências, utilizou as cinzas decorrentes da queima do bagaço da cana-de-açúcar para tratar e retirar a carga orgânica do esgoto. Nas experiências seguintes, Maza utilizou as mesmas cinzas decorrentes da queima do bagaço da cana-de-açúcar para separar o corante das águas contaminadas em processos químicos. Quando há corantes misturados à água, isto altera o processo de fotossíntese e assim todo o ambiente marítimo é afetado. Por isso, toda a água contaminada com corante deve passar por vários processos antes de ser descartada. Depois de aproximadamente 600 testes e uma pesquisa que durou quase 7 meses, Massa conseguiu comprovar que o pó do bagaço da cana retira até 80% do corante da água contaminada. Apenas 2 gramas de resíduo de bagaço de cana-de-açúcar são suficientes para despoluir 1 litro de água contaminada com carga orgânica, com corantes ou outros produtos químicos. Sendo assim, o resíduo da cana pode ser considerado um bom substituto do carvão ativado, que é utilizado na indústria para a retirada dos resíduos. A diferença é que o carvão ativado custa muito mais caro do que o resíduo de cana-de-açúcar. A sequência dessas pesquisas poderá comprovar se o resíduo de cana poderá ser utilizado para transformar água não potável em água para reuso. A boa notícia é que os primeiros indicadores destas pesquisas mostram que esta possibilidade é factível. Outra boa notícia é que um estudo da USP mostrou que a casca de banana pode ser utilizada no tratamento de água contaminada com os defensivos agrícolas atrazina e ametrina. Pesquisadores do Centro de Energia Nuclear, SENA, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, fizeram testes com amostras coletadas dos rios Piracicaba e Capivari, no interior de São Paulo.
Esses testes comprovaram que a casca de banana tem a capacidade de absorver 70% dos produtos químicos diluídos na água. Embora ainda não seja comprovada a toxicidade destes defensivos agrícolas em seres humanos, a utilização de ametrina já é proibida nos Estados Unidos por ter provocado mutações em espécies aquáticas. A atrazina e ametrina, produtos químicos usados como defensivos em larga escala nas lavouras de cana-de-açúcar e milho na região de Piracicaba, estão entre os produtos químicos que podem contaminar indiretamente os rios e os lençóis freáticos. Para ser utilizada como agente de descontaminação, a casca de banana, que pode ser recolhida mesmo no lixo, deve ser ressecada ao sol por uma semana, ou em uma estufa a 60 graus Celsius, o que diminui o tempo do processo para um dia. Após a secagem, o material é triturado e peneirado para formar um pó que será despejado na água. A casca de banana corresponde de 30% a 40% do peso total da fruta. A presença de grupos de hidroxila e carboxila da pectina na composição da casca é que garante a capacidade de absorção de metais pesados e compostos orgânicos. Segundo os pesquisadores, já estão concluídos os testes em laboratórios, em pequenas proporções, e a fase seguinte será realizar testes pilotos para avaliar a sua eficácia em grandes proporções. Uma nova etapa nesta pesquisa possibilitaria que a casca de banana pudesse vir a ser utilizada como descontaminante em larga escala. Por ser um mecanismo de baixo custo, no futuro, a casca de banana poderá ser utilizada em estações de tratamento de água. De acordo com pesquisadores atualmente, a atrazina e a ametrina são retirados da água por meio de carvão ativado, que tem um custo muito maior, considerando-se que a casca de banana iria para o lixo. Você sabia que para produzir um único e minúsculo chip de memória RAM, consome-se 1,7 kg de combustíveis fósseis e diversas substâncias químicas que correspondem a 400 vezes o seu peso? Professor, o que é reciclagem energética? Diferentemente da mera queima ou incineração do lixo, na reciclagem energética, o vapor produzido pela queima do lixo move turbinas para produzir energia elétrica. Isto traz duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, a receita decorrente da venda dessa energia elétrica. E, em segundo lugar, economiza área nos aterros sanitários ou prolonga a vida útil destes aterros. Professor, o que é biogás? O biogás é produzido num ambiente fechado, chamado de anaeróbico, onde não entra oxigênio. Ali dentro, as bactérias digerem a matéria orgânica e produzem metano, que se combina com o gás carbônico para produzir o biogás. Esse biogás pode ser queimado para produzir energia elétrica, o que nos traz duas grandes vantagens. Em primeiro, evita-se a emissão de metano, que é um gás do efeito estufa que contribui para o aquecimento global. E, em segundo lugar, a venda desta energia elétrica traz uma renda para os municípios. O Viver Sustentável pergunta: qual é o material mais reciclado no Brasil? Letra A, alumínio. B, papel. C, plástico ou letra D, vidro? A resposta correta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o material mais reciclado no Brasil. A resposta correta é letra A, as latas de alumínio. No programa de hoje, estamos mostrando como resíduos, que eram jogados fora ou subaproveitados, acabam se transformando em valiosa matéria-prima para as indústrias. Um outro exemplo extremamente valioso é o caso da casca de coco. A produção anual de cocos no Brasil é vultosa, mas o consumo se restringe à água e à polpa. O aproveitamento das cascas para estofamento de veículos, colchões ou como substrato para a agricultura é, no entanto, ainda muito baixo. A parte dura e fibrosa, que representa 80% do peso total do fruto, acaba, no mais das vezes, virando lixo. Portanto, para cada coco consumido no país, 1,5 kg de lixo é gerado. O fato é que a casca de coco, que pode levar até 10 anos para se decompor naturalmente, hoje se transformou numa importante matéria-prima para a indústria da reciclagem. São muitas as possibilidades de aproveitamento da casca de coco: estofamento de veículos, colchões, palmilhas, material de jardinagem, substrato para a agricultura. Estimativas da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, indicam um volume de 3 milhões de toneladas de resíduos de coco por ano. Apesar de não existirem pesquisas precisas quanto à forma de consumo, parte desse material certamente fica no campo, onde as amêndoas maduras são descascadas. Outra parte, ainda verde, fornece a água de coco, tanto para a indústria como para o consumo na orla de todo o país. As 10 maiores empresas que processam industrialmente água de coco utilizam, por dia, em média, 200 mil unidades de coco. Fibra e substrato são os produtos extraídos da casca do coco. A casca do coco seco é tradicionalmente reciclada. A do verde, porém, pode servir para a fabricação de muitos produtos. As montadoras de veículos utilizam a fibra de coco como matéria-prima para os bancos dos automóveis. A mesma fibra também é transformada em mantas geotêxteis, úteis em obras de contenção de encostas ou mesmo para projetos paisagísticos. Uma variedade do chamado tecido não tecido, popularmente conhecido como TNT, também é feita da mistura de fibras de coco e látex, podendo ser usada para a confecção de bolsas e peças de artesanato. Cascas de coco também têm sido transformadas em carvão ou mesmo em briquetes de material cru que pode substituir a lenha para a queima industrial. Um dos subprodutos da extração da fibra é um farelo, que pode ser utilizado como substrato. Não é utilizado como adubo, mas sim como um pó misturado à terra para aumentar a sua capacidade de absorção de água. Cada quilo do substrato pode reter 4 vezes o seu peso em água, reduzindo a quantidade de líquido necessária para cultivos irrigados. A Espanha usa muito este material em suas estufas e acaba comprando a fibra de coco da Ásia, pois o Brasil ainda não produz nem para o mercado interno. Além disso, é bom lembrar que as empresas brasileiras processadoras de água de coco não estão no limite da sua capacidade operacional. Ainda tem espaço para expandirem a produção, o que gera a possibilidade de termos mais resíduos, mais possibilidade de produzir fibra de coco para o mercado interno, substituindo importações, e até termos um excedente para exportar. Infelizmente, boa parte das cascas de coco seco que permanecem no campo ainda são queimadas no local para liberar espaço. Já a coleta das cascas de coco verde,
que representam 70% do lixo produzido na orla das cidades costeiras, a maior parte delas vai para os lixões. Além de estar espalhado, o material chega para a reciclagem com restos de comida, plásticos e outros materiais, o que piora a sua qualidade e encarece a reciclagem. Lembremos-nos que a casca de coco não é lixo, é matéria-prima. Outra boa notícia é que resíduos da produção de frangos, que antes eram descartados, hoje já podem ser utilizados para produzir energia elétrica através da produção de biogás. Um equipamento desenvolvido na Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Jaboticabal, separa os dejetos em partes líquida e sólida, melhorando o desempenho dos biodigestores. A proposta é transformar a criação de animais em sistemas sustentáveis de produção. Segundo o pesquisador Magno Aires, que desenvolveu o equipamento no Laboratório de Zootecnia da Unesp, o produtor de frangos de corte necessita, em média, de 26,5 kWh de potência por galpão avícola. Com esse invento, um galpão de frangos de corte pode gerar 65.250 metros cúbicos de biogás, os quais podem ser convertidos em 110 megawatts de energia. Os produtores de frango também costumam queimar lenha para aquecer os galpões durante os primeiros 15 dias de vida das aves. Com a substituição da energia da lenha pela do biogás, a redução de gases do efeito estufa pode chegar a 8 toneladas de CO2 e gás carbônico equivalente ao ano por galpão. A geração de biogás ocorre pela utilização de micro-organismos que degradam a matéria orgânica contida nos resíduos. Esse processo gera um composto de gases que podem ser convertido em energia. De acordo com o pesquisador, a novidade desse trabalho é que, antes de colocar os dejetos no biodigestor, é feito um pré-processamento, separando-os em líquido e sólido. Esta separação é muito importante, porque a parte líquida concentra uma grande quantidade de nutrientes. Além disso, feita a separação dos sólidos e dos líquidos, aumenta a eficiência do biodigestor. Lembramos ainda que o biogás é um combustível limpo e renovável, quando comparado à queima da lenha e aos combustíveis fósseis. A pesquisa também propõe que a fração sólida resultante do processamento seja utilizada em um sistema de compostagem, chamado de envasado, para a produção de adubos orgânicos. Esse processo substitui o processo tradicional de compostagem, o qual desagrada aos produtores, porque gera um odor muito forte. Além deste avanço, há um outro. O processo envasado demora cerca de 30 dias, enquanto que o tradicional leva de 120 a 150 dias. A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4,5 bilhões de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil.
precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas. O esforço para implantar e disseminar as melhores práticas socioambientais na pecuária, na Amazônia, reuniu empresas com atuação nesse setor e organizações não governamentais. A The Nature Conservancy, TNC, uma das maiores organizações ambientais do mundo, e o Grupo Marfrig, uma das maiores empresas globais de alimentos, com também o Walmart, líder mundial em varejo, estão fornecendo recursos técnicos para regularização ambiental e ampliação da produção responsável junto aos pecuaristas das regiões de São Félix do Xingu e região de Tucumã, no sudeste do Pará. O objetivo desta aliança é garantir a conservação da floresta, dos solos e dos rios dessas regiões, ao mesmo tempo em que se amplia a oferta de carne com garantia de origem para o consumidor brasileiro por meio de um sistema aprimorado de rastreamento completo do produto. As empresas e a TNC vão tentar aprimorar este modelo de sustentabilidade de ponta a ponta na cadeia de valor da carne e, mais do que isso, tentar desenvolver um modelo que possa ser aplicado a outras regiões do país e a outros ramos do agronegócio. O sudeste do Pará foi a área escolhida para estes projetos por causa do seu alto potencial de conservação e por sua crescente relevância econômica, baseada principalmente na pecuária. A região concentra florestas distribuídas em unidades de conservação, terras indígenas e propriedades privadas, além de rios fundamentais para toda a Amazônia, como o Xingu e seus afluentes. Ao mesmo tempo, é uma das fronteiras agropecuárias mais dinâmicas do Brasil. São Félix do Xingu, por exemplo, é o município com o maior rebanho bovino do Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e concentra 1% do rebanho nacional. No município de Tucumã, no Pará, está sendo reativada a unidade de processamento do Grupo Marfrig, com capacidade de processar até 1.000 cabeças de gado por dia. A empresa decidiu reativá-la neste ano e, dentre as providências necessárias para sua abertura, estão o mapeamento e a organização dos fornecedores de gado de acordo com os critérios socioambientais da empresa, aplicados em todas suas unidades produtivas do país. O sistema de compras da Marfrig só permite aquisições de gado após verificação de licenças ambientais, conferência de CNPJ e CPF do produtor na lista de infratores do IBAMA, sobreposição de imagens das propriedades georreferenciadas com mapas de satélites de áreas desmatadas, dentre outras medidas. Esta parceria entre a Margrife, Walmart e TNC pode ser um modelo de responsabilidade entre as empresas, procurando estabelecer padrões mais responsáveis de gestão que poderão depois serem estendidos a muitas outras empresas em todo o país. Com o mesmo objetivo, subprocuradores da República e a Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, assinaram recentemente um termo de cooperação técnica para evitar que supermercados brasileiros comprem carne bovina proveniente de áreas desmatadas na Amazônia, ou de onde tenham sido constatadas outras irregularidades ambientais e sociais, como invasão de terras públicas ou trabalho escravo. Agora, o supermercadista poderá exigir do seu fornecedor um produto legal e de qualidade. O compromisso assumido pela Abras também tem o objetivo de prevenir o abate em locais de proteção ambiental e em regiões ocupadas por comunidades indígenas ou quilombolas. O texto ainda objetiva acabar com a mão de obra ilegal
incluindo o trabalho escravo infantil. Para o Ministério Público Federal no Pará, o abate ilegal é prática que preocupa, principalmente quando se refere às áreas desmatadas, como a região da Amazônia. Além disso, o Ministério Público Federal pretende fazer parcerias com outros ministérios federais ou com ministérios públicos estaduais para eliminar completamente essa prática. No encerramento do nosso programa de hoje, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, no interior de São Paulo, nos mostra como, ao abordar um tema ecológico, a música pode contribuir para aumentar a consciência ambiental. Participe você também do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana. Profundo grotão, água que faz inocente, riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população, águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Aramandágua é misteriosa canção, água que o sol evapora, pro céu vai embora, virando